Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Aqui tá tudo tranquilo. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre a história da Catarina. Então eu vou contar a história dela e depois a gente pode conversar sobre isso. A Catarina é uma menininha de 8 anos. Ela mora com o pai, com a mãe e com a avó. Há 2 anos o seu avô faleceu. E de lá para cá algumas coisas foram sentidas e notadas pela família e que geraram bastante preocupação. Ela sempre sofre de uma maneira muito intensa quando ela se separa de uma dessas 3 figuras de apego ou das 3 figuras de apego. Então, no momento que o pai vai trabalhar de manhã, ela acaba sofrendo de uma maneira muito intensa, chorando, às vezes vomitando, às vezes, com tanto soluço e tanto choro, ela acaba não conseguindo respirar direito. Às vezes isso causa irritação, isso causa raiva, e isso acaba sendo um transtorno diário, uma dificuldade diária. A mãe teve que abandonar o trabalho que exercia por conta da crescente complicação nos sintomas e nas dificuldades da Catarina. E a avó, que já é aposentada, permanece em casa e muitas vezes cuidando dela em períodos que ela acaba tendo uma intensidade muito grande de comportamentos ali ansiosos. Então ela acaba, às vezes, a mãe tendo que sair para fazer alguma coisa e ela ficando só com a avó e gerando algumas dificuldades. Então, esse primeiro momento do dia, que é a saída do pai para trabalhar, mesmo que a mãe e a avó acabem por ficar em casa com ela, na maior parte desses dias, o pai indo embora causa uma sensação de estranheza, uma sensação muito grande de vários sintomas que aparecem condensados ali. Quando o pai consegue sair, ela ainda fica bastante incomodada com a situação, bastante chorosa, com dificuldade para se concentrar nos brinquedos, para se concentrar nos afazeres dela. Com a escola não era diferente, porque era a Catarina que era deixada no lugar sem essas figuras de apego. E ela acabava por, na escola, não conseguir se concentrar, por passar muito tempo chorando de maneira intensa, não conseguindo fazer as atividades dela escolares, educacionais. Catarina estava com 8 anos quando essa condição toda estava instaurada. E mesmo com as conversas do pai, da mãe, da professora, da avó, de pessoas que eram conhecidas desses pais, a Catarina não conseguia se controlar e ela acabava mostrando ali muitos sinais de que toda aquela situação estava incomodando ela demais. Os sintomas que ela tinha de vômito, de se jogar no chão, de às vezes até se machucar por conta dessa situação toda, eles diminuíram de frequência. Mas a tristeza e o incômodo ainda permaneciam de maneira bem intensa, chegando a fazer a Catarina ter que abandonar um pouco do período dela escolar por conta de como a situação estava se dando, enquanto os pais procuraram um tratamento psiquiátrico e um tratamento psicológico. Então a Catarina ficou durante um período no ano sem ir bastante tempo na escola e como ela tem 8 anos, ela acabava perdendo conteúdos importantes e acabava sendo privada da sociabilização com as outras crianças. Ela, com essa questão escolar e com essa questão de casa, acabava ficando uma criança muito diferente do que os pais esperavam e desejavam, e isso gerou muita preocupação, porque eram constantemente uma dificuldade da Catarina enfrentar o seu dia a dia, enfrentar todas as relações que aconteciam à sua volta. E como todos ficaram preocupados, todos tinham uma boa capacidade de entender que aquilo ali estava sendo fora dos parâmetros e eles não iam obrigar a Catarina a acabar fazendo os afazeres dela de maneira ali, forçosa e opressora, eles procuraram ajuda. Então, inicialmente, eles procuraram um psiquiatra e foram indicados a iniciar com a Catarina e com a família toda uma série de atendimentos terapêuticos com um psicólogo. E esse psicólogo começou a fazer algumas intervenções nos comportamentos da Catarina e nos entendimentos que a Catarina tinha em relação a várias questões que estavam acontecendo. Um dos focos foi mexer com esse passado recente de falecimento de seu avô e possibilitar que ela entendesse o que é e tivesse contato com a morte e soubesse como ela acontece, porque um dos grandes medos dela era que quando o pai saísse, ele fosse morrer também e não fosse voltar. Quando a mãe saísse, ela fosse morrer e não fosse voltar.
quando a avó saísse, ela fosse morrer, não fosse voltar. E quando ela ficasse na escola, ela não soubesse que as outras pessoas acabaram por abandonar ela ou deixar ela lá de uma maneira muito, contínua, ou que os pais iriam morrer em algum desastre, alguma coisa iria acontecer. Então isso vai continuar sendo trabalhado, pelas orientações que estão sendo feitas, e algumas mudanças em relação ao como a Catarina enxergava essas separações também foram alvo de possibilitar uma reflexão de como as coisas aconteciam. Então a Catarina em alguns momentos foi com o pai para o trabalho, descobriu que o pai trabalha num lugar que tem ar-condicionado, que tem uma cadeira grande, que tem papéis para ele mexer e que não tem tantos perigos igual às vezes ela imaginava com as questões dela. Ela começou a ver que a mãe, começando a retomar na possibilidade de trabalhar, ela também ia ter benefícios e ela ia acabar tendo mais dinheiro, tendo mais momentos próprios com a Catarina mesmo, de qualidade, e possibilitando que elas passeassem, que elas estivessem em alguns outros lugares. Ela até está considerando que a mãe possa voltar a trabalhar. E essa família, de maneira que ela se estrutura, possibilita que algumas intervenções sejam feitas com calma e com bastante preocupação em como irão atingir a Catarina. Eu sei que isso não é a realidade de todas as famílias e muitas vezes a gente vai ter que tomar medidas mais drásticas, mais rápidas, em prol da própria sobrevivência da família. Mas nesse caso, as conversas ainda estão acontecendo. Então essa avó também conversou bastante sobre o passado e sobre a continuidade desse avô, mostrando que ele viveu bastante tempo e essas questões também acalmaram a Catarina. E todas essas pequenas intervenções foram dando para a Catarina mais segurança em relação ao que estava acontecendo e ao que estava gerando todos esses sintomas. Então, apesar de hoje ela ainda ter alguns sintomas ansiosos e algumas preocupações bastante intensas com as saídas e com o distanciamento dessas figuras de apego, principalmente essas 3 figuras de apego, a mãe, o pai e a avó, ela está se recuperando de estar em um lugar em que tudo assusta e tudo gera essa ansiedade e dispara ali uma série de questões que muitas vezes para ela são incontroláveis. Então, ela passou, inicialmente no psiquiatra, que indicou uma psicoterapia. No caso da Catarina, por ela ter uma idade muito baixa, ela tem 8 anos, ela não iniciou um tratamento medicamentoso, aguardando que a psicoterapia pudesse fazer efeito e começar a diminuição desses sintomas e o manejo de toda essa situação. Foi algo que aconteceu, então ela possibilitou ali que ela conseguisse ganhar um pouco de autonomia e de esclarecimento sobre a situação, não necessitando que ela tomasse um medicamento. E ela toma florais também, que a mãe dela gosta, os pais delas aprovam e foram atrás para ver se acalmava ela também. Ela tinha noites muito mal dormidas e com muitos pesadelos e com muitas dificuldades ali para manter e pegar no sono e também permanecer no sono depois que ela acordava. E isso acabava deixando ela cansada e ela também entristecida e com problemas de alteração de humor. E é algo que foi melhorado com uma série de comportamentos em relação a ela decorar o próprio quarto, a ela ter objetos que ficam com ela e dão uma sensação de segurança, a ela saber que as pessoas estarão ali e ter dado essa segurança de companhia e de proximidade, de possibilidade com ela. Então ela ressignificou essa questão do falecimento do avô, ela teve que ressignificar o que era essa separação e como eram as questões que ficavam com os outros personagens que ela não tinha acesso, porque quando ela ficava em casa ela não sabia onde o pai dela tinha ido, ela não sabia onde a mãe dela tinha ido. E só de saber onde eles estavam, isso já diminuiu, deu um entendimento melhor, uma clareza maior sobre o que estava acontecendo na vida dela e como estavam acontecendo as questões na vida dela. E isso vem ajudando ela a conseguir manejar todo esse estresse, toda essa ansiedade que acontece no entorno dela e que de alguma maneira vinha acabando com as possibilidades dela estar feliz, dela brincar, dela se distrair, dela ter atenção, dela ter memória. E então, hoje, ela está conseguindo ir à escola, permanecer na escola. Em alguns momentos, às vezes, ela pede para ligar e para poder falar com as pessoas. Ela pede para ligar e para falar com as pessoas. Mas isso não quer dizer que ela não fica mais na escola e que ela vai desistir. Quer dizer que ela tem uma problemática para ser enfrentada e a gente vai ter que achar modos dessa problemática ser enfrentada para poder beneficiar a vida dela, possibilitar que ela tenha uma interação saudável, tanto com seus amigos, com seus familiares, quanto com ela mesma.
que ela não fique se cobrando ou fique se martirizando com uma ideia fixa na cabeça. Ela vai continuar fazendo terapia por tempo que for necessário para lidar com essas situações e ajudar, auxiliar os pais a criarem estratégias para lidar, como que ela realmente, essas estratégias lidarem para como ela realmente vai se comportar no futuro e perante situações novas que podem ser estressoras, ansiolíticas aí. Então, podem ser tanto ansiosas, criadoras de ansiedade, quanto que façam essa ansiedade sumir e façam essa ansiedade diminuir. Como o conhecimento dessas rotinas, o conhecimento dessas pessoas de maneira clara, o conhecimento e a possibilidade de interação com essas pessoas, ter tempo de qualidade com o pai, com a mãe, com a avó, e ela vai desenvolvendo, vai possibilitando um desenvolvimento aí pleno das suas capacidades e habilidades para conseguir manejar todas essas questões. E aí a gente pode perguntar algumas coisas. Por que acontece isso com a Catarina? A gente não tem uma resposta clara e única. Existe uma questão genética que ela pode ter trazido já consigo, mas existe toda uma significação de como essa família se configurou e se deu nas explicações, na passagem de informações para ela quando esse avô veio falecer, e já antes, se isso tinha algumas marcas anteriores. Um outro ponto, todas as pessoas vão ter esse curso da doença, do transtorno, então começam a fazer a terapia e já os sintomas acabam diminuindo e de intensidade e acabam ficando muito bem? Não necessariamente. Algumas pessoas podem ter um pouco mais de dificuldade, podem necessitar de uma intervenção medicamentosa, podem necessitar de outros profissionais tendo que atuar nos sintomas e nas causas desses sintomas, mas geralmente a terapia acaba por trazer um grande alívio de alguns sintomas e algumas situações que a gente vem vivendo. A outra reflexão que a gente pode trazer aqui é da importância dessa rede de apoio que está continuamente com a gente nas questões pessoais e o quanto essas pessoas próximas vão ajudar a gente também a desenvolver habilidades e técnicas de como lidar com o nosso dia a dia. Então, a Catarina vai continuar bem, vai continuar em tratamento e isso possibilita que a gente continue aí pensando sobre as nossas próprias questões ansiosas. Então, semanalmente espero trazer para vocês um relato desses sobre a experiência, sobre um transtorno ou sobre uma situação específica para a gente poder discutir. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês pensaram sobre alguma questão desse caso, tragam para mim, a gente conversa, a gente abre ele para a gente poder discutir, para a gente colocar aí todas as questões e possibilitar que a gente faça uma reflexão, a gente faça uma análise do que a gente poderia fazer em diversas situações, visando sempre o benefício da pessoa que está ali envolvida em desenvolver as suas habilidades, buscando autonomia, buscando felicidade, buscando tranquilidade e buscando a possibilidade de ter potência nas suas questões com o mundo, de não ser uma intervenção e com o mundo muito fraca, em que a gente sempre esteja ali entristecido, cabisbaixo e com pouca potência. É interessante que ela, nesse exemplo, ela tivesse uma interação muito positiva e muito forte com as relações. Afinal, ela tem 8 anos, ela está em curso de desenvolvimento, ela está no momento dela perguntar muito, dela conversar muito, dela descobrir muito, dela se impressionar com o mundo. E não no momento de o mundo ser uma fonte de tristeza, uma fonte de arrependimento e uma fonte de medo e ansiedade. Então a gente tem que mudar essas percepções para a gente possibilitar que esse ambiente seja rico e seja ali que possa dar o máximo potencial para as pessoas que nele vivem, tá bom? Obrigado, pessoal, por estarem até aqui. Se vocês quiserem mandar uma mensagem, fiquem à vontade, vou ter o maior prazer em responder todo mundo. E vamos tentar fazer alguma coisa bem gostosa, bem positiva para a gente nesse final de semana, tá bom? Obrigado por ficarem até aqui, agradeço vocês de montão. Aproveitem. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.